Vamos dar continuidade, então, à nossa grade de palestras e teremos agora uma palestra intitulada LGPD, a sua empresa está preparada? Quem vai ministrá-la é a doutora Germana Fonseca Crespo Garcia Ghisoni, da Divisão de Direito do Trabalho, Tributário e Patrimonial da CGT Eletrosul. Doutora Germana, a senhora está nos ouvindo? Estou sim, você me ouve bem? Nós temos áudio e vídeo perfeito aqui. Sintetizando, então, o currículo da doutora Germana, como já fizemos com os outros palestrantes, tem um currículo bastante extenso, mas vamos sintetizá-la. Advogada há 11 anos do setor elétrico, da Divisão de Direito do Trabalho Tributário e Patrimonial da CGT Eletrosul, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Direito Público pela Universidade Anhanguera, integrante do Jurídico de Saias. Doutora Germana, o plenário público remoto é com a senhora agora, uma boa apresentação e antecipadamente, muito obrigado pela importante participação da senhora. Obrigada, bom dia a todos. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu só achar aqui. Perfeito. Perfeita a tela. Está aparecendo? Ótimo. Então, bom dia a todos. Os presentes, aqueles que estão nos assistindo aí de forma presencial, aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o convite para participar do evento, na pessoa do presidente da CE, o professor Roberto. Eu fiquei muito feliz com o convite, principalmente quando alguém da área jurídica é convidado para participar de um evento que tem um perfil mais técnico. Como foi dito, eu trabalho no departamento jurídico da CGT Eletrosul, mas, porém, quando eu entrei na empresa, fiquei lotada no departamento de patrimônio e meio ambiente. E eu conheci a empresa, as dores do negócio, fora do ambiente jurídico. E isso foi muito rico para eu entender as outras áreas, para também isso acabou mudando a minha maneira de comunicar, de entender os problemas. Então, eu acho que essa troca de conhecimento entre as áreas, ela é muito necessária, é algo recorrente, né? No meu caso, quando a gente faz parte de um departamento jurídico interno. E eu gosto daquela expressão que diz, fugindo um pouco do generalista, do especialista, ele diz que o profissional do futuro seria um nexialista. Então, é aquele que traz ali toda a sua bagagem técnica, mas ele também tem capacidades e competências, outras habilidades para resolver problemas. Então, eu espero aqui fazer uma exposição que eu possa ajudar essa questão da implementação da LGPD nas empresas. 40 trilhões de gigabytes de dados disponíveis em 2020, e como dá para ver aí no gráfico, esse crescimento aí de dados é exponencial. Então, como vai ser ao longo do dia, estamos vivendo a era dos dados, as empresas tomam decisões baseadas em dados. E isso é fomentado pela transformação digital, a gente tem Revolução Industrial 4.0, a gente tem também as novas tecnologias, internet das coisas, learning machine, inteligência artificial. E dentro desse contexto é promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ali em agosto de 2018. Então, ela vai dispor sobre esse tratamento de dados pessoais das pessoas físicas, ela vai definir as hipóteses em que tais dados podem ser legitimamente utilizados por terceiros e também vai estabelecer ali os mecanismos de proteção. Ela teve ali um período de adaptação de 24 meses e a partir de agosto de 2021 as sanções já estão valendo. E a pergunta é, por que proteger os dados pessoais? Então, é para garantir direito à privacidade, estabelecer regras claras para as empresas e para as pessoas, fomentar o desenvolvimento econômico, tecnológico, garantir o direito à liberdade de expressão e opinião, garantir a livre iniciativa, a livre concorrência, proteger o direito do consumidor, aumentar a confiança, garantir direitos humanos. E para quem seria a LGPD? Então, a lei é aplicável para qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado
que realize tratamento de dados pessoais, seja em meio digital ou físico. Então, é para quem realiza operações no território nacional, para quem coleta dados no território nacional, quem oferta ou fornece serviços de tratamento de dados aqui no território nacional. Então, é para microempresa, é para média empresa, é para uma empresa de maior porte, é para startup, é para associação, é para o Poder Judiciário, é para a União, é para municípios, é para os estados. Mas você ainda pode estar com dúvida, dizendo, não, será? Eu anoto os contatos do meu cliente, está num caderno. Então, para a lei, não importa qual é o meio, se é um meio físico ou digital. Importa que essa existência dos dados. Mas ainda você pode estar relutante. Você aí, um engenheiro, tem uma empresa de consultoria, tem aí 4 colaboradores, uma carteira de 100 clientes. Você está pensando, não, eu não sou uma big tech, eu não faço tratamento de dados. Bem, mas vamos lá. Você tem os dados dos seus empregados e dos seus dependentes. Então, esses dados têm que ser protegidos. Você instalou câmeras de segurança. E os vídeos são dados que precisam ser protegidos. Você também, quando seu cliente vai ali visitar você, você fornece o Wi-Fi gratuito, né, para a comodidade dele, enquanto ele está aguardando ser atendido. E esse registro dos aparelhos que acessaram o Wi-Fi é um dado que precisa ser protegido. Mas existem algumas hipóteses em que a LGPD não vai ser aplicada. Então, quando a gente está falando de tratamento de dados pessoais, que é realizado por uma pessoa física, para fins particulares não econômicos, quando esse tratamento é realizado para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, quando esse tratamento também quando envolve questão de segurança pública, defesa nacional, para investigação e repressão de infrações, e quando esse tratamento vem de fora do país. Você falou, tudo bem, tá, eu tenho dados, mas o que seria esse tratamento? Então, para a lei, o tratamento é qualquer operação que é realizada. Então, ela vai ser um ciclo, ela vai iniciar ali com a coleta, e daí a legislação traz todos esses verbos, né? Então, pode ser utilização, acesso, reprodução, e ela vai concluir ali com a eliminação do dado. A lei também traz a figura de alguns agentes. Então, a gente tem o titular, que ele é aquele que possui os dados. O controlador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, sempre de direito público ou direito privado, que vai definir ali como vai ocorrer esse tratamento. A gente tem o operador, também é uma pessoa física ou jurídica, que vai fazer um tratamento conforme as orientações do controlador. A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela vai fazer as regulamentações, ela vai verificar o cumprimento da legislação, ela vai aplicar penalidades. E a gente também tem a figura do encarregado. Então, o encarregado é aquele que é nomeado pelo controlador e pelo operador para fazer a comunicação com o titular, com a autoridade nacional e também para esclarecer dúvidas ali dos colaboradores, do controlador, talvez em algum contrato. O encarregado também é chamado de Data Protection Officer, ou DPO, e ele pode ser alguém ali do quadro próprio, ou ele pode ser um terceirizado, contratado para isso. Certo. E se você não atender a legislação, há algumas penalidades, como advertência, multa de até 2% do faturamento, limitada ali a 50 milhões de reais, uma multa diária também com limite total de 50 milhões, e as penalidades vão aumentando até chegar na proibição, seja total ou parcial, do exercício das atividades relacionadas a tratamento de dados. E como que essas sanções vão ser aplicadas? Então, vai ter um processo administrativo ali conduzido pela ANPD, onde vai ser garantido ali o contraditório, a ampla defesa, e vão ser verificados alguns critérios. Então, a boa-fé do infrator, alguma vantagem lhe oferida, condição econômica, se ele adotou alguma política para boas práticas, se ele fez alguma medida corretiva. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem registro de penalidades, porque a lei ainda é muito recente, como eu disse, começou as sanções, a possibilidade de aplicação ali em agosto. Mas a União Europeia, que ela tem uma legislação anterior à nossa, ali, que é semelhante, a autoridade da França já aplicou ali em 2019 uma multa de 50 milhões de euros ao Google, porque a questão ali da publicidade personalizada, o consentimento não estava muito claro. A Amazon recebeu uma multa esse ano no valor de 746 milhões de euros,
também por descumprimento, foi a autoridade de Luxemburgo, no caso, pelo descumprimento da legislação de proteção de dados. E tem um caso interessante da loja H&M, ela tem uma unidade na Bavária, na Alemanha, e desde 2014 eles coletavam dados dos seus funcionários, mas todos os tipos de dados. Então, qualquer conversa que um superior tinha no cafezinho, no corredor, ou em reuniões assim informais, eles anotavam. Então, eles sabiam questão de briga familiar, de endividamento, preferências políticas, filosóficas, religiosas, tudo estava nesse banco de dados, que era acessível a cerca de 50 executivos, e com base nisso eles tomavam ali as decisões, ajudava eles ali nas escolhas, né? E em 2019, por algum problema, esse banco de dados ficou acessível a todo o banco, a toda empresa, por poucas horas. Mas isso já foi o suficiente para a história vazar. Então, a autoridade ali da Alemanha começou a fiscalizar, pediu congelamento ali do banco de dados, começou a fiscalizar. No final, houve uma aplicação de uma multa ali de em torno de 35 milhões de euros e mais a adoção de uma série de medidas para evitar, para adequar eles à legislação de proteção de dados. Então, nesse momento, você está confuso e um pouco preocupado, né? Afinal, pode receber aí alguma sanção. Então, a gente vai tentar fazer aqui uma jornada para tentar estruturar essas informações e como você pode ver ela dentro da sua empresa. Então, o primeiro ponto seria nomear quem é quem. Quem é o teu controlador, quem é o teu operador, quem é teu encarregado. O segundo ponto é mapear dados. Então, vai identificar com quais dados... Encontrei estes resultados. Opa, desculpa meu cronômetro aqui. Vai identificar com quais dados a empresa está trabalhando. Esses dados estão meio físico ou digital. E vai eliminar também dados necessários. Pode ser que nesse mapeamento você verifique que tem dados antigos, dados duplicados, dados que você colhe dos seus clientes e é desnecessário, que vocês não utilizam. Então, vamos avançando. E o que seriam esses dados pessoais? Então, é uma informação que é relacionada à pessoa natural, né, pessoa física, e ele pode ser identificada como nome, RG, CPF, ou identificável. Então, direto ou indiretamente, você acaba chegando na pessoa, que é o caso de profissão, idade, empresa, especialidade, né, a formação. Então, também são dados hábitos de consumo, aparência, aspectos da personalidade, como eu falei, os vídeos, fotos, e-mail, geolocalização, endereço de IP, tudo isso são dados que precisam ser protegidos. A lei ainda trata dos dados sensíveis. Então, são informações que são relacionadas ali à pessoa física, né, identificada ou identificável, mas que pode gerar algum tipo de discriminação. Então, são dados relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa ou filosófica, opinião política, filiação sindical ou organização de caráter religioso, orientação sexual, um histórico criminal, um dado referente à saúde, talvez um dado genético ou biométrico. Ainda tem a possibilidade de se utilizar, dessa empresa ainda usar dados de crianças e adolescentes, né? Lembrando que crianças são as pessoas até 12 anos de idade e adolescentes ali de 12 a 18 anos. Então, caso, né, seja a hipótese ali da sua empresa, então o consentimento tem que ser realizado ali por um dos pais ou responsáveis, ele tem que ter um consentimento específico em destaque. E o controlador, a lei ainda coloca isso, que o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis, né, para verificar que quem está dando consentimento é realmente o responsável pela criança, né, considerando as tecnologias disponíveis, né, no momento. Vamos continuar. Passo 3. Para fazer o tratamento, é preciso verificar em qual fundamento legal você vai amparar. Então, a lei traz várias hipóteses em que você pode fazer o tratamento de dados. Eu vou destacar aqui algumas que são mais importantes para quando a gente está falando de uma empresa. Então, tem a questão do consentimento do titular, e essa hipótese é a mais importante, porque com base no consentimento você pode fazer o tratamento de qualquer dado. Então, meu cliente está fazendo uma compra pelo meu site e eu passo o consentimento dele para poder mandar um e-mail ali com propagandas, né? Meu e-mail de marketing para ele. E ele anui. Mas também é importante saber que o consentimento ele pode ser revogado pelo titular. Então, acho que tem que também se conter para não colocar todos os dados com base no consentimento.
Então, tem que analisar. Se aquele é um dado estratégico, talvez o fundamento dele esteja em mais de um daqueles incisos. Uma outra possibilidade, quando é necessário aqui para execução de contrato ou de algum procedimento preliminar para o contrato. Então, eu vou realizar um contrato ali com o titular, eu vou precisar dos dados dele. Ou eu celebrei um contrato com uma parte, ela vai precisar de alguns dados que eu vou ter que passar para ela. Nessa hipótese também é possível. E a questão do legítimo interesse. Então, eu tenho a minha empresa e eu tenho o legítimo interesse de ter o e-mail ali do meu cliente, né, o nome e o e-mail, para eu poder mandar meu e-mail de marketing. Essa é uma possibilidade. Então, além dessas hipóteses em que é autorizado o tratamento, esse tratamento também tem que ser feito com base em alguns princípios que a lei coloca. Ela coloca com base na boa-fé, que seria aquela conduta ética, mas também com base em alguns princípios. A transparência, a segurança, a prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados. Então, dando um exemplo, ainda que a gente está falando aí de e-mail de marketing. Então, de acordo com o princípio da necessidade, se eu quero mandar um e-mail, eu preciso do e-mail do meu cliente, nome e e-mail, eu não preciso fazer um formulário, RG, CPF, endereço, filiação, não é necessário, porque não é essa a minha finalidade. De todos aqui, eu vou dar mais um destaque para a questão do consentimento. Como eu disse, o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, o que significa? Que a finalidade ela tem que ser específica. Se for uma coisa muito vaga, ou se ela for abusiva, né, ela vai ser considerada nula. E assim, todo aquele tratamento foi feito contrariamente à lei. Quando for feita alguma mudança na finalidade do tratamento, que não é compatível com aquele consentimento original, então o gestor ali vai ter que pedir novamente o consentimento do titular com essa alteração aí na finalidade. Então, o consentimento, é importante que ele esteja documentado, seja por escrito ou por outro meio, que demonstre essa manifestação de vontade do titular, né? Se o consentimento hoje que existe na sua empresa foi obtido antes da LGPD, então é recomendado que você refaça ali para se adequar à legislação. Como eu disse, o dado ele tem um ciclo. Então, ele vai chegar um momento, ele vai ser coletado, tratado e ele vai ser eliminado. A LGPD, ela não estipula o prazo que ele vai ficar. Quem vai fazer isso é você, vai saber qual é o momento de eliminar o dado. Durante quanto tempo você precisa manter aquele dado ali. Ela só diz algumas hipóteses mais amplas, dizendo, olha, quando foi identificado que a finalidade do tratamento foi alcançada ou que os dados deixaram de ser úteis, então ele vai ser eliminado. Ou no fim do período do tratamento que foi estipulado ali no consentimento, quando o titular exigir, né, que se encerre, ou por determinação da autoridade nacional. A lei também diz que alguma hipótese pode continuar, que esse prazo seja indeterminado. Então, se eu tenho alguma ali obrigação legal ou de algum órgão ali de controle que eu tenho que manter, eu mantenho esses dados. Ou vou anonimizar esses dados e manter no meu banco. Opa! Então, eu mantenho. Por exemplo, alguma empresa que trabalha ali com questão de crédito, análise de crédito, os dados vão ficar por prazo indeterminado, né? Nunca vou poder eliminar esses dados porque eles são importantes ali para o negócio. Um outro ponto importante vai ser também revisar e elaborar os documentos. Então, termos de uso serem revisados, política de privacidade, importante ali que ela seja redigida de uma maneira clara, transparente, para realmente o titular saber quais dados são coletados, o que vai acontecer com os dados dele, né? Os contratos com os colaboradores precisam ser revisitados, contratos de prestações de serviço. Então, vamos lá, se tiver uma alteração na finalidade do tratamento ali do dado, qual vai ser o procedimento que vai ser utilizado para informar o titular dessa alteração e solicitar o novo consentimento? Caso o titular faça um pedido ali para eliminar os dados, ou um pedido para... ele quer saber quais dados você tem no banco dele, qual vai ser o procedimento que você vai adotar para que no prazo de 15 dias, que é o prazo previsto na lei, você possa dar resposta para ele? Suas medidas ali preventivas de segurança. Também é importante, a LGPD também traz mais 2 documentos, né?
que é o registro das operações de tratamento de dados pessoais. Então, o controlador e o operador devem elaborar e manter esse documento, né? Especialmente ele quando é baseado no legítimo interesse, e ele vai conter ali quem é o responsável pelo preenchimento, qual é a finalidade, a duração do tratamento dos dados, quais dados. E também um outro documento que aparece na LGPD é o relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Então, é um instrumento, a NPD pode exigir esse instrumento do controlador, quando ali algum dado pessoal pode gerar algum risco à liberdade civil, direitos fundamentais. E é uma ferramenta ali que vai identificar mecanismos de mitigação de riscos, alguma coisa assim. Esses dois documentos, a lei trata bem genericamente e ele ainda depende de regulamentação pela NPD. Você ainda pode verificar se a sua empresa ela faz aí transferência internacional de dados. Então, você vai verificar ali se os seus dados... Aí a lei traz alguns requisitos. Só que esses requisitos ainda também estão dependendo de regulamentação da ANPD, como essência de cláusula padrão, alguns códigos ali de condutas tem que ser. Mas o mais importante, a questão do consentimento. O titular tem que consentir que haja essa transferência dos dados. E outro ponto é que o país ali, o organismo que vai receber esse dado, onde está localizada a pessoa que vai receber ali o dado, ele tem que proporcionar um grau de proteção adequado. Provavelmente a NPD vai fazer igual ali na União Europeia, em que eles têm uma lista ali dos países em que é possível fazer essa transferência. Temos também a questão do treinamento. Então, o treinamento não é algo obrigatório na lei, não está lá como obrigatório, porém, o treinamento dos stakeholders da alta gestão é considerado uma boa prática, justamente para incutir nessa cultura de proteção de dados dentro da empresa. Bem, durante esses quase 20 minutos de apresentação, ocorreram 114 milhões de pesquisas no Google, 4,8 milhões de fotos foram compartilhadas no Instagram, ocorreram 17.120 minutos de reuniões e apresentações no Zoom. E os usuários assistiram a 3,3 bilhões de vídeos aí no TikTok. Então, é inegável que a gente tem um volume imenso de dados, justamente aí pelo aumento da nossa conectividade. Para as empresas, essa adequação vai ser um desafio, principalmente, está sendo, né, um desafio, principalmente quando você pensa em pequenas e médias empresas, que é a maioria, né, das empresas no país, que elas não têm uma estrutura aí tão robusta. A gente ainda tem um campo de incerteza, porque ainda depende de muita regulamentação pela NPD, depende também da nossa cultura de proteção de dados ficando mais fortificada. Eu dou um exemplo ali, o judiciário, começaram a aparecer teses dizendo que os gastos que você tem para a implantação da LGPD e a manutenção, para serem considerados insumos para serem créditos de PIS/COFINS. Então, está começando a aparecer essas decisões. Então, é algo ainda que está, como é uma legislação nova, é algo que está amadurecendo ainda. E a avaliação de adequação, ela vai ser contínua. Então, eu implementei, está tudo certo, acabou. Não, porque as regulamentações vão mudar, porque a sua empresa, né, ela, querendo ou não, ela vai mudando as necessidades, as atividades, o que ela vai precisando. Então, vai ter que ser um ciclo constante ali de avaliação se a empresa continua, né, se mantém adequada à LGPD. Bem, eu agradeço a atenção de todos. Eu sei que hoje, aí, com esse excesso de informação, a atenção é o nosso bem mais precioso. Mais uma vez, eu agradeço o convite para participar, na pessoa do engenheiro, do professor Roberto. Também aproveito para agradecer ao engenheiro Ivan e toda a organização do evento. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Obrigado, Germana. A Jeane está mandando um abraço para ti. Tirou uma foto com a tela. Tá bom. Ela não quis aparecer aqui, mas tudo bem. Está ali. Tá bom. Então, vamos dar uma olhada nas perguntas. A Catarina de Paula mandando os parabéns para ti. Tem mais alguma? Obrigada. Cordeiro, infelizmente, nossos parlamentares não estão preparados para os atuais avanços tecnológicos e não conseguem unir a teoria da prática para a aplicação de leis. Wagner, posso responder por ti, Germana? Pode.
É querer exigir demais dos parlamentares. Se você soubesse o nível deles, não estaria fazendo uma colocação dessa, porque eles não são dignos da sua apreciação desse jeito, Wagner. Eu já tive até lá no plenário, eu vi essas coisas, a gente vê no jornal as pérolas parlamentares. Mas esse é o povo que escolhe, né? Copiam legislações de outros países, mas nem conseguem cumpri-las dentro do cenário público. Isso que o Wagner trouxe é bem interessante, porque realmente a nossa, acho que como já foi dito, né, ela é uma cópia ali da GDPR da União Europeia, só que lá teve toda uma cultura de proteção de dados, então eles estão discutindo proteção de dados há muito tempo, e aqui de repente foi, tomem a legislação e se adequem. Daí realmente é um susto para o empresário, né? Mas o problema é que essa LGPD ela não pode ser uma lei daquelas que tem um mau costume no Brasil de lei que não pega. Então, eu quero ver se eu consigo produzir uma carta desse evento, como é muito difícil conversar com a Andréia, foi a primeira, eu vou perguntar se a gente não poderia montar uma carta que a gente pudesse, que a partir da CE, a gente pudesse juntar com a Carta da Mobilidade, a Carta da Náutica e a Carta dos Sistemas Elétricos. Essas 3 cartas já tem pronta. Agora estou com uma dificuldade muito grande de montar essa carta da Lei Geral de Proteção de Dados, mas agora já estou vislumbrando na minha cabeça e eu gostaria que tu pudesse dar alguma participação na montagem dessa carta, tá bom? Claro, Posso com certeza eu ajudo. Pode contar. Então tá bom, porque daí essa carta aí ela não interessa muito no meio técnico, nem assim para o governo do estado de Santa Catarina, mas a gente vai enviar essa carta diretamente para os nossos parlamentares conhecidos. Nós temos aqui quem comparece bastante, eu tenho mais acesso, tanto o Espiridião a mim quanto o Jorginho Melo. Então, a partir do instante que se definirem as alianças a nível federal e depois as estaduais, eu vou sondar os interesses dos parlamentares aqui, que ainda temos o senador Dário Berger e temos alguns deputados estaduais que eu tenho acesso aqui na Assembleia Legislativa, porque se não houver uma cobrança da comunidade, eles vão agir com o eleitorado comum. Eu não quero menosprezar o eleitorado, mas como eu sou um professor e já estudei também não só o sistema de ensino universitário brasileiro, canadense, alemão, francês, inglês, mas também eu tive o desprazer de conhecer o ensino eu fui participei do Conselho Municipal de Educação e também fui presidente de APP de escola municipal. Então, o quadro que eu tenho da educação assim no Brasil, de alto a baixo, eu digo, não é só a escola de primeiro e segundo grau, o nível superior e a mesma pós-graduação e a maneira como são, como é que se diz, apresentadas as pesquisas, são feitas, faz com que, eu sempre digo, tem gente que defende, mas é indefensável um país cheio de gente muito capaz que nunca tivemos um prêmio Nobel. Então, isso aí podem falar quem quiser. Não são os indicativos do PISA, não sei o quê, mas esse povo atrasado que escolhe o nosso representante. Se a CE não pegar um documento desse, levar para um deputado, para um senador, eles vão se basear em quem? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, na verdade, de uma cidadania incrível, que é uma lei que eu estou sentindo que é muito mais o Estado respeitar as pessoas, forçar as entidades que usam dados nossos, respeitar as pessoas do que outra coisa. Então, é a lei perfeita de cidadania que a gente não pode transformar numa lei que não vai pegar. A gente tem que brigar por ela. Eu conto contigo, tá bom, Germana? Tá certo, vamos lá. Eu quero agradecer a tua participação e continuaremos em contato, tá bom? Vamos sim. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.